essas estruturas representadas nesse slide, elas são derivadas desse núcleo peridrofenantreno, que é um núcleo composto por 4 anéis, anéis A, anéis B, C e D. Então, temos aqui metilnortestosterona, a nandrolona, um decanato de nandrolona, que é um dos esteroides mais usados a nível de dopagem, metasterona, que é um esteroide que é encontrado em alguns suplementos, complementos nutricionais, o formestano, oximetolona, que além da finalidade de doping, né, ela é usada também para algumas anemias, a tibolona, usada como contraceptivo oral por muito tempo, a oxandrolona também, usado hoje em dia, muito usado hoje em dia até com finalidade de aumento de massa muscular, crescimento, enfim. Bom, os esteroides, eles são, então, os esteroides sintéticos, eles são derivados da testosterona. Então, a partir da testosterona, modificações moleculares são feitas para que sejam sintetizados esteroides sintéticos, né? Então, a testosterona, ela é produzida em homens pelo testículo. Em mulheres, ela é produzida pelo ovário e pela adrenal. Os efeitos androgênicos da testosterona é a masculinização e os anabolizantes é o crescimento tecidual. Então, a síntese de derivados sintéticos da testosterona tem como objetivo a diminuição do metabolismo hepático, a alteração da razão anabólica androgênica, a melhor tolerância e eficácia e aumento do tempo de meia-vida. Mesmo com esses preceitos em mente, os derivados sintéticos da testosterona, eles apresentam o efeito androgênico residual, assim como esses derivados causam ou podem causar dependências psiquiátricas, né, e dependência química, além de poder causar disfunção e tumores hepáticos e problemas cardiovasculares. Os esteroides, eles são extensamente metabolizados, né? Então, se a gente for dividir essa estrutura em 3 pontos mais importantes de metabolização, estariam os anéis A, B e C. Então, temos aqui um representante do metabolismo do anel A, outro do anel B e outro do anel C. E como que acontece esse metabolismo, né? Se a gente olhar para o anel A, a gente pode ver que o fator limitante, né, tudo começa a partir dessa redução, dessa dupla entre C4 e C5, né? Então, uma vez acontecendo a redução dessa dupla, a gente tem, pela ação da 5-alfa-redutase, a formação dos isômeros 5-alfa. Pela ação da 5-beta-redutase, a formação dos isômeros 5-beta. Uma vez acontecendo esse passo, o passo seguinte seria a hidrogenação, a hidroxilação na posição 3. Então, se a gente olhar para cá, a 3-alfa-hidroxiesteroide desidrogenase, como é que ela atua, né? Hidroxilando a posição 3-ceto, né? Então, o que a gente tem aqui? Um isômero 5-alfa, 3-alfa-hidrox e 5-beta, 3-alfa-hidrox. Da mesma forma, acontece se for uma hidroxilação 3-beta. Então, nós vamos ter o 5-alfa 3-beta-hidrox e o 5-beta 3-beta-hidrox. Tá? O 5-alfa, desculpa, 3-beta-hidrox. E aqui a metiltestosterona, que é um anabolizante que, quando eliminado, ele forma 2 metabólitos principais. Quais dele? O 5-alfa, 3-alfa-hidroxidiol, né? Ou 5-beta, 3-alfa-diol. Por que isso acontece, né? Por que eles são metabolizados? Porque a gente sabe que para que ocorra a eliminação, é preciso que a molécula ela seja mais parecida possível com o fluido onde a eliminação acontece majoratoriamente, que é a urina. Então o que é preciso? É preciso a inclusão, a transformação de uma molécula que é apolar em substâncias mais polares. Então, o metabolismo ele tem como função a transformação desta molécula aqui em moléculas mais polares passíveis de serem eliminadas pela urina. O passo seguinte, que acontece muitas vezes depois desse metabolismo de fase 1, é o metabolismo de fase 2.
que é composto de glicoronidação ou sulfatação, ou seja, que é a inclusão na posição 3 ou na posição 17 do ácido glicurônico. Uma outra coisa que acontece nos esteroides, agora olhando para o anel B, é a 6-beta-hidroxilação, principalmente nesse caso aqui, por exemplo, fluoximesterona. No caso em que existe um átomo de flúor, por exemplo, em C9, acontece a 6-beta-hidroxilação. Então, a gente já sabe que vão ser metabólitos 6-beta-hidroxi alguma coisa. Ou ainda no anel D, né, onde você tem a ação da 17-beta-hidroxisteroide desidrogenase, transformando aqui esse 17-beta-hidroxi num 17-ceto, e em seguida transformando pela ação da 17-alfa-hidroxisteroide desidrogenase esse ceto em 17-alfa. Então, ele passou do 17-beta-hidroxi para o ceto 17-alfa. E além, quando acontece isso na posição 17, né, quando a gente tem esse núcleo aqui, uma hidroxila e um grupo alquila, que pode ser ou um metila ou mesmo um hidrogênio, pode acontecer também uma hidroxilação na posição 16, formando os isômeros 16-alfa ou 17-beta-hidroxi. Ainda guardando essa estrutura de 16-alfa e 16-beta-hidroxi, pode acontecer também a formação do 17-ceto, 16-alfa ou beta-hidroxi. A partir dessas informações, nós conseguimos, quando a gente olha uma molécula de esteroide, propor quais seriam os metabólitos possíveis de serem encontrados nos métodos de detecção, né? Então, é preciso conhecimento sobre o metabolismo dessa classe de compostos. E aí, se a gente olhar aqui para o estanozolol, que é um dos esteroides mais usados hoje em dia no nível de doping, a gente pode encontrar o 16-beta-hidroxistanozolol, como eu já tinha apontado, ou 16-alfa-hidroxistanozolol, entre outros metabólitos que se formam, tá, a partir dessa droga mãe. Então, a gente toma, né, digamos assim, se a gente fosse fazer uso, a gente faria uso desta molécula, mas se a gente fosse procurar nos fluidos biológicos, nós encontraríamos uma dessas moléculas. Obviamente, isso daqui é um esquema parcial da rota de metabolismo dos esteroides. Bom, quando a gente fala em esteroide, né, a gente precisa botar ele dentro de alguns contextos. Como eu já disse para vocês, existe o contexto da saúde, né? Existem doenças em que é necessário usar um esteroide para fins terapêuticos, mas existe também, infelizmente, o uso como dopagem. Infelizmente, não só por atletas de alto rendimento, mas muitas vezes por atletas amigos nossos de academia, né? Que se dopam usando esteroides na busca do corpo perfeito, na busca da melhor imagem que eles acreditam poder ter a partir do uso dessas substâncias. Então, é importante que a gente defina o que é doping, né? Doping é a presença no organismo do atleta de uma substância proibida, a comprovação do uso de uma substância proibida ou a constatação da aplicação de um método proibido. A definição que a FIFA traz para a dopagem seria que é qualquer tentativa de um jogador por si ou por estímulo de outros, tais como dirigente, treinador, médico, fisioterapeuta ou massagista, para aumentar artificialmente seu desempenho físico ou mental, ou para tratar lesões sem justificativa médica, com o propósito de participar de uma competição. Bom, e por quê? E por que a gente faz o controle de dopagem? Por que isso é importante? Primeiro, para garantir, para defender a ética e o mérito esportivo, para proteger os demais competidores, para preservar a saúde do atleta e para manter a associação saudável entre esporte e a saúde. E como se faz? Vamos dar o exemplo de um jogo de futebol, né? Porque o Brasil é o país do futebol, então acho que todo mundo consegue imaginar. Então, vamos supor, depois do jogo, 2 atletas de cada time são sorteados.
Esse atleta, ele se dirige ao local da coleta acompanhado por um médico ou farmacêutico. O médico ou farmacêutico, eles têm que observar de onde está saindo o fluido desse atleta, porque isso seria uma possibilidade de fraude, né? O uso de catéteres ou a utilização de água do vaso sanitário para diluir urina. Então, o médico ou farmacêutico observam de onde está saindo aquele fluido, o atleta elimina a urina num recipiente que é, então, subdividido, né? Esse recipiente, ele é alicotado, digamos assim, em 2 outros recipientes, que a gente chama de frasco A, também chamando de prova, ou frasco B, que é a contraprova. Esses 2 frascos, eles são fechados com uma tampa cuja, se você não consegue abrir com a mão, é uma tampa que tem um lacre que só é possível de ser rompido com uma máquina, e ela tem um selo, que é um código próprio desse frasco. Esses 2 frascos são colocados num recipiente e são enviados para o nosso laboratório. Quando esses frascos chegam no nosso laboratório, esse frasco A ele é aberto e as alíquotas são feitas para que as triagens, né, que são os setores que analisam as diversas moléculas que fazem parte do controle de dopagem no esporte, possam fazer as suas análises, e o frasco B ele é armazenado a menos de 20 graus para que, num momento de uma contraprova, ou seja, se houver algum resultado adverso, a presença de uma substância proibida no frasco A, o frasco B é então aberto na presença do atleta ou do seu representante legal. E por que esse atleta se dopa, né? Todo mundo se faz essa pergunta. Primeiro, por descuido. Desconhecimento. Muitas vezes, por exemplo, eles tomam Neosaldina, né, sem saber que ali contém uma substância proibida. Então, ou usam uma pomada sem saber que ali contém um anabolizante, por exemplo, ou tomam esses medicamentos para rinite, por exemplo, sem saber que tem um corticoide. Então, o desconhecimento é grande, embora hoje em dia se faça uma educação muito grande, né, por parte da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD. Ela, além de divulgar quais são as substâncias proibidas, eles têm um programa de formação continuada. Então, também é responsabilidade do atleta tudo que ele ingere, né? Ou tudo que é encontrado no corpo dele, que ele ingere ou absorve, é responsabilidade dele. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento. O atleta se dopa também por dependência química. Até esteroide causa dependência química, né? Não é só estimulantes ou narcóticos que acabam causando a dependência química. Para obtenção de fama, prestígio e dinheiro. Aqui, como a gente sabe, muitas vezes os meninos, né, principalmente, que passam a jogar futebol e apresentam resultados promissores, passam a ser responsável pelaquela família e por toda a sorte que aquela família vai ter. Então, a pressão em cima deles é muito grande. Então, muitas vezes, eles se dopam por isso, para simplesmente garantir resultados perfeitos e poder continuar mantendo aquela família. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás, nessa revista aqui, que é Sported Illustrated, onde foi feita uma pergunta para 198 atletas. De 198, 195 disseram que tomariam, que usariam drogas promotoras de desempenho se eles tivessem a garantia de vencer e não serem flagrados. 50% desses 195 declararam que fariam isso, ou seja, fariam uso de substâncias proibidas, mesmo se morressem de efeitos colaterais da droga após 5 anos de uma vitória em competição, para vocês perceberem o quanto é importante a obtenção de fama por parte dos atletas. Eu não vou me estender muito no histórico, mas eu botei isso aqui para que vocês tenham em mente que o uso de substâncias, né, com a finalidade do aumento do desempenho é muito antigo, vem lá de 800 antes de Cristo. Então, já eram usados cogumelos alucinógenos, chás, ervas, sementes, sempre com o objetivo de um aumento de desempenho, mesmo sem saber exatamente por quê nem como, né?
Os atletas egípcios, eles utilizavam bebidas à base de cascos de equinos, cozidos em óleo e aromatizados com pétalas de rosa. Os gladiadores de Roma utilizavam estimulantes misturados com álcool para suportar a fadiga e a dor. Em 1896, aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da Idade Moderna. Nesse mesmo ano, no Tour de França de ciclismo, um ciclista morre numa competição devido ao efeito do estresse e do que na época era conhecido como speedball, que era uma mistura de cocaína e heroína. Em 1904, morre um maratonista devido a uma mistura de brandy com estricnina. Então, são os primeiros relatos do uso de substâncias proibidas, né, com algum objetivo. E aí, finalmente, no final do século XIX, acontece a recém-descoberta, as propriedades recém-descobertas da cocaína. E a partir de uma mistura de extratos de folha de coca com vinho, surge uma bebida chamada Vin Mariani. Esse Vin Mariani, que era muito usado pelos atletas, ele vem com a seguinte propaganda: dá poder ao cérebro, força e elasticidade para os músculos e riqueza para o sangue. É um promotor de boa saúde e longevidade. Faz do jovem velho e mantém o jovem forte, tá? Então, quer dizer, é uma propaganda e tanto, né? Nos anos 30, acontece a síntese das anfetaminas. Aí vocês podem observar a diferença dessa estrutura, né? Então, a anfetamina ela substitui a estricnina, que era uma molécula muito mais complexa que a anfetamina, sendo que a anfetamina tem um poder estimulante maior ou igual à estricnina. Bom, e aí, em 1953, finalmente, os anabolizantes sintéticos, todos derivados da testosterona, eles surgem no mercado, né? Eles são, então, sintetizados e passam a ser usados. O primeiro deles, a boldenona, seguida de nandrolona. Em 1960, morre um outro ciclista nas aberturas dos Jogos Olímpicos de Roma. Em 63, na França, acontece então a criação da primeira legislação de combate ao uso indiscriminado de substâncias químicas no esporte. Em 64, nas Olimpíadas de Tóquio, atletas com musculatura surpreendente são observadas lançando a suspeita do uso de anabolizantes. Em 65, na Bélgica, então, acontece a primeira legislação de combate ao uso indiscriminado de substâncias no esporte. Na Inglaterra, a FIFA estabeleceu o primeiro controle de dopagem em uma Copa do Mundo, em 66. Em 67, morre um outro ciclista famoso, Tom Simpson, no Tour da França, por uma mistura de anfetamina, metanfetamina e álcool. E nesse mesmo ano acontece a criação do que a gente conhece hoje como COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, né? E aí, finalmente, em 67, também o COI implanta o controle antidopagem no esporte e torna pública uma lista de substâncias proibidas pelos atletas. No Brasil, isso passa a vigorar em 72, através de uma deliberação a 5 de 72, que hoje é a resolução número 2, de 5 de maio de 2014, do Ministério do Esporte. Em 76, nadadoras alemães são nitidamente fabricadas por doping, mas ainda não foram pegas no controle de dopagem. E em 80, essas nadadoras se destacam mais uma vez. Bom, eu coloquei aqui simplesmente para passar para vocês alguns casos, né? Então, em 88, vocês devem já ter ouvido falar do Ben Johnson, que é flagrado com estanozolol, e muito tempo depois ele conta como ele fez uso dessas substâncias, né? E uma outra atleta, Florence Griffith Jones, ela nitidamente, você observando o corpo dela, nitidamente ela usava esteroide, mas ela não foi flagrada. Em 93, temos então o primeiro resultado analítico adverso para testosterona.
Alguns casos que repercutiram na mídia, o do jogador Maradona, né, que foi durante a carreira dele, ele foi pego várias vezes com cocaína, efedrina, sempre usando estimulantes, até que encerrou a carreira dele em 2004, através por uma crise cardíaca, né? E faleceu há poucos anos atrás, né? Bom, diante disso, a gente sempre se pergunta quais são as substâncias proibidas que fazem parte da lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping. Temos estimulantes, narcóticos, beta-bloqueadores, hormônios peptídicos, diuréticos e agentes anabólicos. Até hoje, os agentes anabólicos são a classe de substâncias mais encontradas segundo a Agência Mundial Antidoping, tá? Então, muitos anabolizantes, hoje, eles são encontrados em suplementos nutricionais ou em complementos alimentares, né? Muitas vezes a gente encontra substâncias proibidas nesses suplementos, e aí isso é um problema porque a gente acaba fazendo uso, nós mesmos, mesmo não sendo atletas e mesmo os atletas, sem saber exatamente o que tem ali dentro. O complemento nutricional, ele é algo que passa a ser utilizado com frequência aqui no Brasil a partir dos anos 90, né? E em 95, existe uma portaria, essa portaria número 19, de 15 de março, que diz que o termo complemento nutricional, ele passa a substituir complemento alimentar, suplemento alimentar e suplemento nutricional. E são complementos elaborados para complementar dietas de pessoas saudáveis. Então, isso significa que existe um certo, digamos assim, estímulo ao uso de suplementos, de complementos nutricionais. Entretanto, muitas vezes, nesses complementos nutricionais, podem existir esteroides, propriamente dito, como a presença de nandrolona, ou pró-hormônios de esteroides. Então, pode estar lá no rótulo, por exemplo, 4-norandrostenodiona, que é essa molécula aqui. Ela vai gerar nandrolona, que é uma substância proibida porque é um anabolizante no esporte. Ou pode estar presente a 4-norandrostenodiol, que vai gerar a 4-norandrostenodiona, que vai gerar a nandrolona, que pode gerar ou não a noretilcolanolona, entendem? Então, assim, é importante a gente ler o que está escrito, mas muitas vezes, por desconhecimento, você não consegue sacar que aquilo ali é uma substância proibida. Então, se tivesse escrito nandrolona, talvez todo mundo fosse ali, bom, nandrolona é doping, é proibido, é um esteroide sintético usado com fins de aumento de desempenho, ganho de massa muscular, aumento da síntese proteica. Só que não, está escrito 4-androstenodiona. Muita gente não sabe que a 4-androstenodiona é o pró-hormônio da nandrolona. Bom, então, qual é o problema disso? Os complementos nutricionais ditos naturais, eles podem estar presentes neles substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, derivados sintéticos da testosterona, que acabam gerando resultados analíticos adversos no controle de dopagem no esporte. Bom, os esteroides anabólicos, a nível de controle de dopagem no esporte, eles são divididos em duas categorias. O que a gente chama de esteroides exógenos, que são esses esteroides, nandrolona, stanozolol, boldenona, metasterona, metandienona, que são os esteroides que são sintetizados a partir do núcleo da testosterona, e os esteroides que a gente chama de endógenos, e que compõem o perfil endógeno. Quais são? A testosterona, a epitestosterona, os seus precursores e os seus metabólitos, né? Então, a gente faz uma avaliação desse perfil esteroidal endógeno. Esse termo ele foi empregado pela primeira vez na década de 60 e ele se refere quantitativamente aos esteroides endógenos detectados no organismo de um indivíduo. Todos nós, homens e mulheres, independente da faixa de idade, nós temos um conjunto de 6 esteroides, digamos assim, testosterona, epitestosterona, androsterona, etilcolanolona e 5-alfa e beta-androstenodiol, que eles não variam muito ao longo do tempo, né? Então, nós temos uns valores de referências e temos os nossos valores. Então, se você faz análise daquele mesmo atleta durante um ano, né, ou nos últimos 3 meses, você vai observar que
esses esteroides eles se mantêm dentro de uma faixa de normalidade. Quando acontece de um deles sair dessa faixa, pode ter acontecido ou uma doença, algumas doenças ligadas ao eixo hipófise-hipotálamo causam um aumento de alguns desses esteroides, assim como alguns tumores causam aumento de algum desses esteroides. E o uso de testosterona sintética, por exemplo, vai causar o aumento de alguns desses esteroides. Hoje em dia, felizmente, nós temos métodos capazes de diferenciar quando esse esteroide ele é exógeno e quando ele é endógeno, tá? Aqui eu botei para vocês, então, esses esteroides que a gente chama de endógeno, né, que compõem o perfil... Opa, desculpa. Que compõem o perfil esteroidal dos atletas, eles vêm todos a partir do colesterol, né? Então, a gente monitora aqui o DHEA, que é a prasterona, o dehidroepiandrostenodiona, né? Dehidroepiandrosterona, desculpa, a testosterona e seu isômero epitestosterona, assim como o 5-alfa 5-beta dehidrotestosterona, 5-alfa 5-beta androstenodiol, androsterona e etilcolanolona. Então, eles compõem o que a gente chama de perfil esteroidal endógeno. Quais são os efeitos colaterais do abuso dos esteroides? Nos homens, azoospermia, diminuição dos testículos, impotência, ginecomastia, estreitamento da uretra. Nas mulheres, masculinização, né, que é o crescimento, né, de pilosidade corporal, calvície de padrão masculino, hipertrofia de clitóris, irregularidade ou ausência do ciclo menstrual, voz rouca, e acne. Em ambos, disfunção hepática, né, icterícia, problemas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, cardiopatias, tumores no fígado, adenoma, carcinoma, desordens psiquiátricas, agressividade, psicose, depressão, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar e dependência química. Então, infelizmente, hoje a gente vê um grande número de pessoas quimicamente dependentes de esteroides e um grande número de pessoas psicologicamente dependentes da imagem que o esteroide provoca. Então, quando algumas pessoas que são dependentes daquilo se olham no espelho, ele pode estar super forte, super bem, que ele não vê isso, né? Então, a imagem que ele vê não é essa. E isso também, então, é muito difícil a gente saber onde termina a dependência química e onde começa a dependência psicológica, né? A interseção entre as duas é muito tênue. Bom, para que a gente faça a análise, né? Nós somos todos profissionais da química, né? Então, como que a gente faz a análise de um esteroide no fluido biológico? Bom, primeiro, nesse caso aqui, até hoje, o fluido biológico de escolha é a urina, né? Então, a gente precisa conhecer essa matriz, a gente precisa saber quais são os interferentes presentes nessa matriz, porque a gente precisa separar os nossos analitos alvos, né? A gente precisa elaborar métodos de preparação de amostra que separem o nosso analito-alvo dessas substâncias endógenas presentes na matriz urina. Então, para que a gente possa fazer o controle de dopagem, é preciso que a gente tenha conhecimento sobre as técnicas de detecção disponíveis, né? As estratégias analíticas no sentido do preparo de amostra e da instrumentação. Então, a gente tem que ter o conhecimento sobre ambos, instrumentação e técnicas de preparo de amostra. Essas técnicas de detecção, elas se dividem em dois momentos. Uma de triagem, que é aquela análise inicial, onde o objetivo principal é minimizar os falsos negativos, e a outra de confirmação, que é aquela análise subsequente, onde o objetivo principal é a minimização de falsos positivos. Bom, para fazer controle de dopagem, a gente precisa ser signatário, né, do Código Mundial Antidopagem e tem que ser um laboratório acreditado pelo organismo de acreditação do país. No nosso caso aqui, o Inmetro. Então, para que a gente seja acreditado pela Agência Mundial Antidoping, antes a gente tem que ser acreditado pelo Inmetro. Para que a gente seja acreditado pela Agência Mundial Antidoping, além de ser acreditado pelo Inmetro, nós temos que ter
condições de cobrir analiticamente toda a lista de substâncias proibidas e temos que seguir todos os documentos técnicos que saem anualmente e são revisados frequentemente. Hoje somos 33 só laboratórios acreditados pela Agência Mundial Antidoping. Vocês podem perceber pelo mapa que a grande concentração desses laboratórios é na Europa, né? O Brasil, né? No Brasil, só temos aqui o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem do Rio de Janeiro, do Instituto de Química. Então, nós estamos geograficamente longe dos outros laboratórios, mas, felizmente, com a tecnologia e a facilidade de comunicação, nós estamos próximos, né? Para fazer controle de dopagem, muitos passos são necessários, né? Começa lá na seleção do atleta, depois na observação do volume da amostra, selagem daquele frasco, até que o laboratório chegue a essa etapa, são 11 passos. Então, para vocês verem que existe toda uma cadeia assim, de custódia para garantir o cuidado com aquela amostra, né? E aí vocês podem ver aqui, pela estatística da UADA do ano passado, que os esteroides, são os agentes anabolizantes, né? Eles são 44,5% dos casos reportados pelos laboratórios acreditados no mundo são referentes a agentes anabólicos. E aí vocês podem ver que o primeiro desses agentes anabólicos reportados e usados até hoje é aqui o stanozolol, né? Nosso Instrol. Muita gente usa em academia ainda e muita gente usa até injetável. É possível você adquirir esse esteroide na forma injetável. Bom, e aí, como eu disse para vocês, idealmente, o procedimento de triagem, ou que a gente chama de procedimento teste inicial, ele deve ter um método ortogonal de confirmação. O que significa isso? Se no procedimento de triagem eu tenho um método lá, por cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, né? Onde eu uso uma extração líquido-líquido como preparo de amostra, eu vou ter no procedimento de confirmação, idealmente, um método em que eu use mais transições ou mais íons diagnóstico do que eu usei no teste inicial, e um método em que, no lugar da extração líquido-líquido, seja substituída pela extração em fase sólida, por exemplo, né? Com o objetivo de quê? De garantir a identidade daquela substância. Se eu tenho a confirmação da presença de uma substância proibida naquela urina sendo realizada por dois métodos ortogonais, ou seja, que o princípio seja, de certa forma, diferente, eu tenho chance, né? As chances são maiores daquela identificação ser correta, que a identidade daquela substância ser preservada, né? No caso dos esteroides anabólicos, como isso é feito, né? Nós temos aqui, em termos de teste inicial, nós temos 2 mililitros de urina, fortificamos com uma mistura de padrão interno, adicionamos 4 mililitros de solvente, que é o metilterbutil éter, agitamos em shaker, seguido de uma centrifugação, onde a gente separa as fases, né? A gente descarta a fase aquosa e evapora a fase orgânica. Em seguida, esse frasco evaporado, esse tubo evaporado com a fase orgânica evaporado, ele vai para um dessecador para que esteja livre de umidade, e os esteroides, por serem moléculas com peso molecular relativamente alto, eles precisam ser derivatizados, ou seja, eles precisam sofrer uma reação de transformação molecular para que se tornem voláteis. E, uma vez sendo voláteis, eles se tornam passíveis de serem analisados por cromatografia gasosa, acoplado hoje ao espectrômetro de massa, com analisador do tipo triplo quadrupolo, né? Então, aqui eu botei o exemplo, hoje aqui no laboratório a gente usa o 1310, né, com esse amostrador automático. Nós usamos uma temperatura de injetor de 280 graus, 2 microlitros de volume injetado, uma razão de divisão de fluxo de 1:5 ou 5:1. A coluna é a 100% metilpolisiloxana, que é a coluna mais apolar em termos de cromatografia gasosa, de 17 metros de comprimento, 0,2
milímetros de diâmetro interno e 0,11 micrômetros de espessura de filme de fase estacionária. O gás é o hélio 6.0, ou de altíssima pureza, fluxo do gás da Rayleigh de 1 mililitro por minuto, e aqui nós temos a condição cromatográfica, né? Nós vamos de 140 graus a 230, com um rate de 40 graus por minuto, aí chegamos no 230, vamos até 280 com 3 graus por minuto, 280 a 300 com 40 graus por minuto, e aí ficamos a 300 graus por 3 minutos. Bom, e aí a gente consegue analisar substâncias como essa, por exemplo, 3-linha-hidroxistanozolol derivatizado. Agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados nossos, tá? Então aqui, para essa molécula aqui, tá? 3-linha-hidroxistanozolol, o que nós temos? Fragmentos, a gente usa, como eu disse para vocês, um analisador de massas do tipo triplo quadrupolo, onde no primeiro quadrupolo a gente monitora uma transição, no segundo quadrupolo, que na verdade é uma câmara de colisão, né? Acontece a quebra, e aí a gente monitora uma segunda transição no terceiro quadrupolo, né? Então a gente monitora, a gente trabalha no modo MRM, que é monitoramento de reações múltiplas. Então é um íon quebrando e gerando outro. Então a gente monitora 3 transições diferentes, tá? Aqui vocês podem ver, é 545 indo a 455, a 545 indo a 387 e a 560 indo a 254. Com isso, a gente sempre usa um controle positivo, onde a gente tem a área desse controle positivo ou a altura, e a gente tem que colocar nessa planilha aqui, que a gente chama de planilha de razão entre íons, que na verdade é uma planilha que segue o documento técnico da UADA, onde a razão entre essas transições no controle positivo e na amostra, elas têm que seguir um critério de similaridade, tá? Aqui a gente pode ver, olha, que foi positiva, né? Todos os critérios foram seguidos, foram contemplados. Aqui são outras transições para a mesma molécula. Trouxe aqui para mostrar para vocês, olha, como essa molécula ela é detectada a 2 nanogramas por ml. Aqui vocês podem ver, né, um branco de urina, ou seja, uma urina que não tem a presença do esteroide e a urina que tem a presença do esteroide, e as 3 transições sobrepostas. Isso em 2 nanogramas por ml. O limite de detecção desta molécula nas nossas condições é 0,4 nanogramas por ml. E um outro metabólito, lembra? Eu falei 3-linha-hidroxi, 16 de beta-hidroxi. Aqui também 2 transições sobrepostas e nada no branco. Então, estou mostrando isso para que vocês vejam o nível de detecção que a gente hoje consegue chegar na análise de esteroides, né? A 19 norandrosterona é o metabólito principal da nandrolona, que é um dos esteroides, um dos primeiros esteroides sintéticos, né? Aqui também, olha, um controle positivo e o branco. Um metabólito que eu mostrei para vocês ali, quando eu falei o 5-beta, 3-alfa, hidroxi, lembra da metiltestosterona? É um metabólito de difícil detecção. Aqui vocês podem ver, olha, no branco a gente tem um interferente com as razões entre transições diferentes do controle positivo. Vocês conseguem ver aqui, né, que a transição em azul, ela é mais intensa que a transição em preto. Já no branco, esse interferente, ele tem um tempo de retenção um pouquinho diferente e tem a transição preta, né, representada pelo traçado preto, maior, mais abundante que a representada pelo traçado azul, né? E aqui a gente tem um dos últimos exemplos, a metenolona, também, olha, a gente tem aqui as transições desse esteroide sendo representadas, os critérios de razões entre íons sendo seguidos, tá? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que a gente precisa de métodos sensíveis, robustos e que sigam critérios. Então, por exemplo, nesse caso aqui, oximesterona, nós não temos esse padrão, mas temos uma urina de referência, né? O que é uma urina de referência? É uma urina que a Agência Mundial Antidoping nos enviou
é uma urina certificada por eles a partir de alguém que usou. Então, a gente pega essa urina de referência, né? E uma urina, por exemplo, suspeita, e compara as transições, a abundância de cada uma individualmente e a razão entre elas, né? E coloca nesta planilha, como eu já mostrei para vocês, e observa se vamos ou não achar o critério de conformidade, tanto para a relação das transições, quanto para a relação do tempo de retenção. Aqui, mais um esteroide, dehidroclorometiltestosterona, tá? A gente consegue ver aqui o nível de detecção, né? Muito baixo, 0,02 nanogramas por ml, 3 injeções de replicatas verdadeiras, né? Ou seja, de preparações diferentes, um desvio padrão de 13%. E aqui alguns outros exemplos, olha, um androstenodiol, testosterona, metil-1-testosterona, o metabólito da drostanolona e da mibolerona, e níveis muito baixos. Então, eu queria mostrar isso para vocês, como é feita essa detecção, né? E aí, respondendo à pergunta da semana de química, né? Qual é a química que te transforma? Que eu achei absolutamente interessante. Eu acho que cada um de nós tem uma química que nos transforma, né? No meu caso, sem dúvida, é a química de esteroides, onde a partir do conhecimento do metabolismo dessas moléculas, né, nós conseguimos propor estratégias analíticas baseadas no triplo quadrupolo, nos experimentos de massa que o triplo quadrupolo permite fazer, de modo que a gente consiga níveis de detecção cada vez menores, tá? Então, essa é a química que me transforma. E aí eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade, agradecer à comissão organizadora, agradecer aos parceiros do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem e vocês todos aí pela atenção. Professora, muito obrigada pela palestra. Acho que eu revivi aqui algumas aulas de química orgânica para entender algumas coisas, eu confesso, mas é um assunto que eu nunca tinha visto dessa perspectiva. E eu queria agora pedir um favor para todos os participantes, para a gente abrir o microfone antes de partir para as perguntas e dar uma salva de palmas para a professora, Que porque foi isso, maravilhosa essa gente. palestra. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Bom, então a primeira pergunta que a gente tem aqui é do João Pinha. Ele perguntou se existe um nível saudável do uso de anabolizantes. Ele fala isso em uma pessoa sem deficiência hormonal. Então, é complicado, né? Eu acho os anabolizantes. Não existe um nível saudável. O que existe? Se você tem, depois de 50 anos de idade, você é homem, você tem deficiência de testosterona, por exemplo. É saudável você fazer a reposição desse hormônio, né? Porque a deficiência de testosterona te traz outros problemas, né? Mas se você sendo uma pessoa com os níveis hormonais regulares, não tem por que você fazer uso de esteroides, né? Não dá para dizer que existe um nível saudável que seria aceitável, digamos assim, né? Não dá, infelizmente, porque o esteroide ele tem benefícios, obviamente, quando você tem problemas, mas ele tem malefício, como vocês viram ali nos efeitos colaterais, né? E que são graves, chegando a tumores no fígado, né? Tem muita gente aí que usa e se recusa a fazer um controle através de uma ultrassonografia e tal, porque sabe que a chance de você encontrar ali um tumor é grande. Eu já fiz alguns trabalhos com algumas clínicas de dependente químico, pasmem, de dependentes químicos, dependentes de esteroides, tá? Não era dependentes de drogas de abuso, nada disso. E essas pessoas simplesmente se recusavam a fazer qualquer exame de imagem porque eles não conseguem se ver sem usar o esteroide. E não é um esteroide, geralmente é uma mistura e a quantidade é enorme. Você não vê um pico no cromatograma, você vê um platô de tão grande a quantidade. Obrigada.
Eu tenho uma outra pergunta, na verdade, agora a pergunta é minha, é de situação histórica ali, de quando que começaram a surgir as primeiras aparições e os primeiros desconfiômetros de atletas utilizando substâncias que tinham impacto na performance. Aí eu queria perguntar em que sentido que quando que começou a ter técnicas de detecção para que isso fosse regularizado como uma proibição e como que a gente começou a detectar isso e fazer disso de uma legislação? Então, foi lá mais ou menos 1990, por aí, nos anos 80, anos 90, quando a cromatografia gasosa também começou a existir, né? A cromatografia gasosa de alta resolução, que ela é da década de 80, né? Com as colunas capilares, com fase estacionária delgada, né? Quando você tinha uma técnica que possibilitava isso, aí houve o início. Então, as primeiras moléculas que foram ensaiadas, digamos assim, foram os estimulantes, a partir da cromatografia gasosa acoplada ao detector de nitrogênio e fósforo. Então, todo estimulante, né, tem o nitrogênio na sua estrutura. Então, eles eram, ali analisados, né? Então foi assim. Aí depois passou para a cromatografia líquida, veio junto para a detecção de alguns diuréticos, mas também com detector de UV visível, até que se chegou à espectrometria de massas. Quando se chegou a essa técnica, e que essa técnica já estava estabelecida, sendo inicialmente estabelecida na indústria do petróleo, né? Passou-se a fazer doping, né? Passou-se a conseguir fazer doping com um detector que permitisse uma informação sobre a estrutura daquela molécula. O nitrogênio e o fósforo, ele te diz o quê? Essa molécula tem um átomo de nitrogênio ou fósforo na sua estrutura. Só. Massas não. Ele te diz o peso molecular, ele te diz os fragmentos. Então, você consegue montar um quebra-cabeça a partir das informações que aquele detetor te dá, né? Então, foi assim que começou. Uma construção, então, que vem ali desde da década de 80, quando Sim, começou sim, a sim, sim. cromatografia de camada delgada. Não, de Obrigada. fase gasosa. Cromatografia de fase Gasosa, gasosa. desculpa. É, Tem aqui uma aí agora pergunta, eu acho, no bate-papo. Estou tem achando que uma sim. outra antes, é uma Ah. pergunta do Leonardo. Ele está perguntando quais foram as maiores dificuldades em termos de resolução de cromatografia que você já teve nas suas pesquisas e análises de esteroide. Foi no PAN, nos Jogos Pan-Americanos de 2007. A gente precisava detectar 3-linha-hidroxistanozolol, clenbuterol, um dos metabólitos da metiltestosterona e a 19-norandrostenediona em níveis muito, muito baixos. E aí nós tínhamos que, durante a competição, nós tivemos que, antes, né, desenvolvemos um método usando a cromatografia gasosa acoplada ao detetor de armadilha de íons, que é um ion trap, é um detetor que consegue fazer estágios de massa de até 10 gerações, né? Então você tem o íon pai, o precursor, aí você quebra, e você tem uma primeira geração de filhos e assim sucessivamente. E ele te permite aprisionar em órbita uma quantidade determinada daquela substância. Então, o desafio foi durante o PAN, porque a gente analisava, a gente injetava o vaio no single quadrupolo, tá? E depois pegava esses vaios e injetava no ion trap. E aí, cara, era uma correria, porque a gente tinha 24 horas para ver todos os resultados. E como era um equipamento muito mais sensível, ele exigia muito cuidado. Então, é isso, assim, eu acho que foi o maior desafio que eu já tive. Obrigada por ter compartilhado. Aí a próxima pergunta é do Gabriel. Ele está perguntando por qual motivo atletas de fisiculturismo usam esteroides por longo tempo e permanecem bem. Bom, esses permanecem bem é um pouco relativo, né? O que é o permanecer bem, né? Será que eles fazem exames para saber se permanecem bem? Eu fiz um trabalho com fisiculturistas em 2019. Ele tá ainda é um trabalho muito longo, então ainda vou publicar. A gente está em fase de redação. É muito estranho. Eles não usam muito esteroides, eles usam muitos esteroides, tá?
e eles usam antiestrogênicos também para evitar efeitos indesejáveis de esteroides, né, como afinamento da voz e tal, que o antiestrogênio bloqueia o receptor de estrogênio. E assim, muitos deles não se importam, o que eles sentem, eles nem se importam com o que eles sentem. É aquilo, é a imagem deles, né? Agora, e eles, geralmente, a carreira deles acaba cedo, a vida deles, né? Depois dos 40, 50 anos, muitas vezes já é bem complicada, digamos assim, né? Eu não acho que eles estejam bem, assim, sinceramente. Eu acho que eles não sabem o quanto eles estão mal. Obrigada. E a próxima pergunta, a gente ainda tem mais duas, é do Rafael Borges. Ele está perguntando: professora, você disse que alguns complementos nutricionais contêm estes esteroides ou pró-hormônios. Isso seria proibido? Sim, é proibido, porque você não pode. Por que é proibido? Porque a gente sabe que aquele pró-hormônio vai gerar o hormônio esteroide, né? E como eu disse, existe no código de doping, tem um parágrafo lá que diz que o atleta é responsável por tudo que ele ingere. Então, mesmo sem saber, ele pode ingerir algum suplemento contaminado, né? Ele deveria saber. E é por isso que a gente faz o controle de doping, porque às vezes o desconhecimento leva ao doping, infelizmente, né? Mas eu confesso a vocês que é difícil para uma pessoa que não seja da nossa área olhar um termo lá, 4-androstenodiona, e saber que aquilo ali vai gerar nandrolona. É difícil, né? Muitas vezes nem os profissionais que suportam esses atletas, né, mesmo os atletas de alto rendimento, têm esse conhecimento. É complicado. A próxima pergunta é do Lucas Amorim. Professora, você poderia falar um pouco mais sobre a técnica de derivatização? Sim, então, a técnica de derivatização, ela não é usada exclusivamente para esteroides, né? Elas são técnicas de transformação molecular. Existem hoje diversos agentes derivatizantes. São grupos que a gente coloca em determinadas posições da molécula, como sítios polares, como hidroxilas ou NHs, nitrogênios, né? Com o intuito de transformar aquela substância em uma substância volátil passível de ser analisado, por exemplo, por cromatografia gasosa. Existem outras reações de derivatização também que permitem a análise por cromatografia líquida, por exemplo, né? Então, não é só para cromatografia gasosa, né? São reações de transformação molecular. Existem diversos agentes derivatizantes disponíveis para as mais diversas substâncias possíveis. Bom, obrigada. E a próxima pergunta é do Lucas. Ele pediu para você comentar um pouco sobre o caso da atleta Tandara, da última Olimpíada, porque, de acordo com ele, a defesa apresentou alguns comentários distorcidos. Então, isso eu não posso comentar, porque é um caso que não está terminado e o laboratório não pode falar de casos que ainda estão sendo tramitados. Infelizmente, eu não posso falar nada sobre o caso da Tandara. Bem, muito obrigada. E a última pergunta que a gente tem é da Marina. Ela está perguntando por que alguns medicamentos de uso convencional não passam no antidoping, como se procedem nesses casos. Por exemplo, a dipirona, né? Que deve estar falando disso. Então, porque existem medicamentos que contêm substâncias presentes na lista de substâncias proibidas. Então, a pessoa, por exemplo, está com dor de cabeça, você não vai tomar a Neosaldina, né? Você vai tomar outra substância, outro analgésico que não contém uma substância proibida. Existem substâncias ali que são estimulantes e que afetam o desempenho do atleta, né? Existe também o que a gente chama de termo de isenção de uso terapêutico. O que é isso? É TUE. Então, por exemplo, se existe algum atleta que tenha asma, isso pode acontecer. Ele vai precisar fazer a bombinha, o uso daquela bombinha de salbutamol, que é um beta-2 agonista. A gente sabe que acima de determinadas concentrações, o salbutamol ele tem um efeito anabólico, né? Só que se sabe também que se ele for usado simplesmente como para o intuito do alívio da asma,
a concentração que a gente vai encontrar dele na urina é muito abaixo desta concentração que promove o efeito anabólico, entendeu? Então, existem medicamentos que têm substâncias proibidas, você não pode usar, e tem medicamentos que são proibidos a partir de determinada concentração. E se você precisar usar, você pode pedir o termo de isenção de uso terapêutico. Obrigada. E tem mais uma pergunta do Fernando Vinícius. Professora, comumente o pessoal do fisiculturismo diz que após ingerir qualquer anabolizante, o eixo hormonal é alterado irreversivelmente. O que isso quer dizer? Uma boa pergunta. Irreversivelmente, só se ele não parar de tomar nunca, né? Não é alterado irreversivelmente. Muitas vezes, até o uso de corticoides pode alterar eixos de regulação, né? Mas, teoricamente, com a interrupção do uso, esses mecanismos todos de feedback, onde os hormônios se encontram, eles são restabelecidos. Mas isso é uma coisa a longo prazo. Não existe nada irreversível, né? Na química, pensa? Existe? Bom, acho que as perguntas se encerraram. Professora, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, ter compartilhado a sua experiência conosco. Foi uma palestra. Eu estou há um tempo, já que eu estou longe um pouco da química, que eu tive que reviver muita coisa. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? Mais tarde Eu o que pessoal vai entrar em agradeço. contato para enviar seu certificado. Tá bom. Eu que Pessoal, agradeço, foi um prazer. Obrigada. obrigada. A próxima palestra começa às 7 horas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigada. Tchau.